Bem, hoje estamos aqui nos nossos estúdios da TV Regional e doutor Elias já um velho conhecido aí na nossa região, principalmente da época da Rádio Musical. É tão bom, com todas as entrevistas a gente tem que falar da Rádio Musical, senão fica ruim, né, doutor? Sem dúvida alguma aí. Boa tarde, né? Estamos aqui à tarde, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do modo que a pessoa esteja vendo. Mas é verdade, tivemos bons momentos na antiga Rádio Musical AM 1520, prestava um grande serviço à sociedade, né? Você vê como é que eu sou tão bom que eu vou até ajeitar o homem pra ele ficar... Tá vendo? A intimidade que temos, graças a Deus. Obrigado. Pela amizade, né, irmão? Mas, doutor, hoje nós estamos aqui, terminou aí as eleições. Eu que estive entrevistando principalmente aí o doutor Márcio, né, nosso juiz da comarca de Cantagalo. Ele nos atendeu muito bem após as eleições, tranquilo, a equipe dele tranquilo, e isso faz para que a cidade tenha assim a credibilidade, né, de após as eleições ter aí a candidata, como de fato foi a candidata eleita Manuela Teixeira, e a gente ficou tranquilo mediante a tudo isso, né? O senhor que trabalhou aí como fiscal, né, cuidando junto, fazendo suas obrigações de naturalidade brasileira, vamos dizer assim, e é bacana quando a gente tem uma pessoa que tem assim essa credibilidade, tá junto às autoridades para poder trabalhar, do qual eu já te parabenizo pelo trabalho que foi exercido no dia das eleições. Obrigado. Só para esclarecer, né, as pessoas, que eu prestei o meu serviço como advogado, né, desde o sábado até o domingo, né, no término do horário eleitoral, né, para poder saber se efetivamente algum caso pontual pudesse acontecer e que necessitasse da nossa intervenção, porque eu estava prestando serviço, né, para candidata. Doutor, é até bom, vamos começar falando sobre isso. Como funciona basicamente quando o TRE, ele geralmente chama as pessoas para trabalharem, serem mesários, né? As pessoas que é de confiança, porque a gente sabe que é um fator de cidadania, né? Vamos dizer assim, para colaborar e participar ativamente, sabendo que tem uma responsabilidade muito grande, já que se trata de que a escolha do candidato para o nosso município. Sem dúvida alguma, entendeu? Inclusive, é um exercício muito importante esse aí de você prestar esse trabalho para o eleitoral. Você pode tanto se voluntariar quanto ser intimado. As pessoas vão ali do TRE, vão ver a lista. Se você não estiver inscrito em um partido e algumas outras nuances, a pessoa é convocada para prestar esse serviço. Mas o que eu ganho, entre aspas, com isso, né? Bom, de qualquer maneira, o TRE paga o almoço. Isso aí é certo. O almoço, a despesa... Mas isso significa para o cidadão que está ouvindo em casa, ele não é obrigatório? Ou ele tem... Qual é essas possibilidades de... Veja bem, se ele for convocado, obrigatoriamente ele tem que comparecer. Ele tem que prestar o serviço, senão ele pode sofrer uma sanção. Posteriormente, após ele ter prestado esse serviço, vai ter uma declaração de que ele prestou aquele serviço. Se amanhã depois dele fizer um concurso público e tiver um empate, ali serve de critério também de desempate. Mas assim, quanto à empresa, pode dar uma folga no... Sim. O cara que trabalha, ele trabalhou o domingo o dia inteiro. Sim. Geralmente são 2 dias. O próprio juízo eleitoral, ele emite lá, né, a solicitação, enfim, a pessoa leva lá para o seu empregador poder fazer aquela compensação ali. Apesar da entrevista que eu fiz com o doutor Márcio, e como que o senhor viu aí todo esse movimento político, né, nas eleições em Cantagalo, junto ao próprio juiz, o promotor, aqueles que trabalharam mediante a eleição 2024? Primeiramente, assim, a gama de candidatos, né, foi assim, muito diversa, né, pessoas com experiência de diversas formas, entendeu? Então, isso aí ajudou também a população a pensar, né, e sopesar todos os candidatos, né? E então, muita gente de qualidade ali, pessoas com muita experiência, né, tanto na área pública, área privada. Então, sim, um mix muito bom. As eleições, né, logicamente, elas foram acirradas em determinados momentos, né? Mas isso faz parte do jogo democrático, tudo dentro dos ditames legais, tudo você tem que ter a parcimônia, você tem um limite, muitas das vezes a linha é tênue. Se você pisar do outro lado, pode se tornar crime, alguma coisa, entendeu? Mas, de forma geral, eu vi com muitos bons olhos, né, tudo que aconteceu. Doutor, agora quanto a essa mudança, a gente sabe que a Justiça Eleitoral, obviamente, de 4 em 4 anos, enfim, até para estadual, acredito que mudou muito em algumas coisas e que o próprio eleitor teve que mudar o seu hábito de ver. O cara que botou um carrinho com som, quer fazer barulho, quer colar papel, quer usar camiseta, tudo isso
foi... Sem dúvida alguma. Antigamente nós tínhamos, eu até achava muito bacana. Showmício? O showmício, né? Que hoje nós estamos aí Churrasco. Tinha tudo. Tinha tudo, tinha camisa, boné. Como diz o cara lá da roça, aí nós gostamos. Mas o que acontece? Legalmente falando, como é que são os avanços, né? A legislação avançou e entendeu o seguinte, não, eu não posso dar uma vantagem ao eleitor, eu candidato, né? Eu não posso dar uma vantagem ao eleitor. A vantagem que o cara... você dá um almoço, você dá lá uma festa, você vai fazer, você dá uma camisa, então isso seria uma forma... Exatamente, seria uma forma de você dar uma vantagem e eu, por exemplo, vamos dizer, eu fui candidato, mas eu não tenho esse cacife, então eu não tenho como dar, mas você deu, quer dizer, o cara lá de lá tá melhor, isso, entendeu? Para justificar melhor, isso acaba implicando com aqueles menos favorecidos que tem condições de assumir uma Câmara e de repente ele não entra porque o cidadão chegou com condições. Exatamente, então quer dizer, a legislação, no meu ver, avançou nesse sentido. Você só retornou um pouquinho, você havia falado a respeito, né, do Poder Judiciário aqui. Foi um trabalho muito bom, muito correto, né? Tanto o Ministério Público quanto o juízo aqui de direito da comarca, entendeu? Sua equipe de trabalho que estava em todos os pontos. Estavam em todos os pontos na cidade, foram nos distritos, né? Eu sou, inclusive, testemunha porque eu também andei em vários lugares, né? Então eu vi a equipe. Eu também observei bem, até que a gente estava trabalhando na reportagem, que o Poder Judiciário, junto com o TRE, tinha os veículos, né? Veículos cedidos para que não houvesse a pessoa carregando o eleitor. Os carros oficiais foram cedidos, né? A Câmara, por exemplo, cedeu um, né, pro juiz, né, ficar com o motorista, indo nas sessões, enfim, né? É o que tem que ser feito, porque não se dispõe de veículos, então os veículos são cedidos para essa finalidade, né? Agora, a gente viu que, apesar de ter o ônibus aí, né, de graça na cidade, mas o eleitor, como que ele se locomoveu de um lado para o outro, já que mora nos distritos e tal? Geralmente existem, né, os ônibus, né? Os ônibus que levam os eleitores. Então, o TRE, ele faz todo um cronograma para de tempo de horário em horário sair o ônibus para determinadas localidades. Os horários determinados, vai voltar tal hora, exatamente. O cidadão já fica atento. Agora, entrando então na parte eleitoral da situação, até eu estava conversando em off com o senhor, falando sobre compras de votos. Situações que às vezes as pessoas acabam utilizando, né, para poder comprar o voto do eleitor. Isso a gente fala do Brasil inteiro, dos estados que tiveram as eleições. Você acredita que na nossa região pode ter acontecido isso ou ninguém que não foi notado? Como é que... Sem dúvida alguma, isso aí inclusive é crime, né? Crime eleitoral. Se é que aconteceu, não chegou até a um registro de ocorrência, algo nessa natureza. Uma coisa, se aconteceu, foi muito velada. Se a mala preta chegou, ficou escondida para divisão. Exatamente. Entendeu? Se isso aconteceu, foi uma coisa muito velada, né? E a gente tá falando isso a nível Brasil, né? Exato. Porque em alguns lugares foram, inclusive, detidas pessoas com mala de dinheiro, com dinheiro espécie. Tinha uma mala aí na Baixada, aí 2 milhões, parece que exatamente. Não sei pra onde ia isso. Pois é. Então, o resultado, né? E aí a justiça, ela, né, agiu forte, agiu firme, entendeu? Foi tenaz, né? Aqui na nossa região, aqui, principalmente no município de Cantagalo, nós não tivemos registro disso aí. E, inclusive, eu que andei muito, eu não vi aí polícia com sirene ligada pra lá e pra cá. Parece que a coisa... Essa eleição foi uma eleição, assim, no nosso município, no meu ver, um tanto quanto atípica nesse sentido. Mesmo porque nós tivemos, assim, 5 candidatos, né? Então, tudo estava muito dividido, sabe? As pessoas estavam divididas. Tem eleitor que, na última hora que se definiu, entendeu? Tanto para vereador quanto para prefeito, né? No caso dessa eleição. Então, o resultado foi uma eleição atípica, porque no passado se polarizava. Às vezes é o A contra o B e tinha um C, mas esse C já tinha saído do páreo. Então, né, polarizava entre duas. E aí, quer dizer, do sábado para o domingo era complicado. Quem já viveu essa época tá sabendo do que eu estou dizendo, né? Exato. Era da noite pro dia, né? Do sábado pro domingo, e aquela corriola, aquele negócio, para papai, e ia parar boletim de ocorrência, delegacia, chamava a polícia, aquela coisa com a cesta básica, não sei mais o que, era isso, uma série de coisas que aconteciam no passado, entendeu? Mas, enfim, nessas eleições, foi totalmente assim, bem atípica nesse sentido. Né?